Paz do Senhor Jesus. Feliz por estar aqui, como disse o pastor, ter chegado vivo. Trouxe uma palavra do coração de Deus para o seu coração, dada as horas. Nós vamos ser amplos, mas ao mesmo tempo objetivos. E eu creio que Deus, que já está falando aqui, com certeza continuará falando conosco. Motivo do meu atraso, viemos direto do aeroporto, direto de Goiânia. E, enfim, hoje creio eu, que assim como foi lá, assim também será aqui, está sendo aqui e Deus falará conosco. Evangelho de João, capítulo de número 21, o último evangelho da Bíblia, o último capítulo do último evangelho da Bíblia. João 21. Aleluia. Gratidão ao pastor Cícero pela confiança. Deus te abençoe de uma forma toda especial. Quem já encontrou, diga amém. João 21, eu quero me basear no tema que vocês escolheram. Diz assim a palavra de Deus, a minha versão é NVI, é um pouco diferente, mas o contexto é exatamente igual. João 21, a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Versículo 3. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Versículo 4. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Em outras versões, vocês têm algo para comer? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, então, que vocês encontrarão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Pai, a tua palavra é essa que lemos, não há necessidade alguma de alterarmos ela, nem de tirar e nem de acrescentar, porque ela em si é mais do que suficiente para todos os dramas da nossa existência humana. Pedimos encarecidamente que o Senhor fale conosco, nem que seja, Pai, de uma forma dura, nem que seja muitas das vezes exortando-nos, mas guia-nos, porque saberemos que uma vez estando debaixo da Tua palavra, não nos perderemos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia possui alguns fenômenos que certamente você conhece, não certamente chamando-os pelo nome, mas já leu, já se deparou. E um dos fenômenos mais lindos que a Bíblia possui é o fenômeno que faz com que o Velho e o Novo Testamento sejam conectados. A simbologia da Bíblia Sagrada, ela é tão linda, ela é tão perfeita, ela é tão exótica, que ela não deixa furos. Ela não deixa pontas soltas. A Bíblia é uma literatura que em si é fechada, é concluída, ela mesma apresenta e ela mesma explica. Aquilo que no Velho Testamento é proposto, aquilo que no Velho Testamento é dado, é relatado, muitas das vezes no próprio Velho Testamento não consegue ser entendido pela gente. Mas quando fazemos pontes do Novo Testamento, a gente consegue compreender muitas simbologias, muitos símbolos, muitos acontecimentos. O exemplo clássico que eu sempre gosto de usar é a figura, a imagem do Cordeiro. Se a Bíblia só tivesse o Velho Testamento, se a Bíblia não fosse composta por 66 livros, se ela fosse menor do que ela é, se ela terminasse em Malaquias, muitas perguntas que a gente lança sobre ela não poderiam ser respondidas, porque ela é o todo, ela é a obra completa. E o Velho Testamento é parte dessa obra. Quantos estão me ouvindo e entendendo? Dizem amém. A imagem, a figura do cordeiro, do animal que é sacrificado em si, vamos ser honestos, vamos ser sinceros, parece não ter sentido. Aonde que eu encontro razão, motivo, sentido, para que um animal em meu lugar, através do seu sangue derramado, possa ser razão para que os meus pecados venham ser perdoados? No contexto do Velho Testamento, repito, isso não poderia ser respondido.
porque em si o contexto é limitado. Porém, quando a gente avança, Malaquias vai predizer um homem. Esse homem haveria de ser primo do Salvador do mundo, João Batista. Esse homem, João Batista, quando surge, ele vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro encontro com Jesus Cristo, seu primo. Já sabendo da sua identidade messiânica, ele vai olhar para Jesus, e aí me permita conjecturar, porque eu sei que você vai entender, e vai dizer: agora vocês não precisam mais incomodar os animais no pasto. A partir de agora, vocês não precisam mais caçar o cordeiro que não tem mancha, que não tem deficiência. A partir de agora, vocês não precisam mais se preocupar em derramar sangue de um animal. Por quê? Porque eis que vejo o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Antes de Jesus, sacrifícios eram feitos, mas Jesus fez o sacrifício expiatório, o sacrifício máximo que nos religou ao céu e nos deu direito novamente de sermos chamados filhos de Deus. Então, Velho Testamento, um animal. Não tem como entender, não tem como explicar. Porque o sangue de um bicho, com todo respeito, porque o sangue de uma criatura vai ter poder para perdoar os meus pecados? É porque a ideia do expiatório quer dizer no lugar de. Na verdade, o animal não tem um poder místico, ele só está sendo entregue para você não morrer. Porque na verdade, pela lógica, quem tinha que morrer era você pelo pecado, era eu pelo pecado. Aí Jesus se reduz à figura de um animal. Eu quero que você entenda isso, porque ele saiu de uma posição onde estava à destra de Deus, para se reduzir a uma posição subhumana, sendo abatido, o próprio Isaías vai dizer, como um animal, aonde havia escoriações, aonde havia sangue escorrendo, aonde havia coroa de espinhos na cabeça, aonde havia feridas tão grandes que era possível ver os seus órgãos funcionando de dentro. E naquele dia a gente entendeu que não há mística no sangue, mas a mística no ato substitutivo. Era para eu morrer, mas alguém morreu por mim. Era para eu ser julgado, mas ele foi julgado por mim. Era para eu comparecer diante do tribunal, mas ele compareceu diante de mim. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E esse é o tema, né? Curados para amar. E quer saber? Eu desconheço. É óbvio que eu não posso desrespeitar, por exemplo, a figura de Paulo. A mudança que Paulo viveu, genuína, espiritual, de caráter e de posicionamento, é inquestionável. Mas eu gosto de falar de Pedro. E se tem alguém que foi atingido pela graça de uma forma intensa, foi o homem chamado Simão Pedro, que morava na Galileia. O texto que você já conhece, o texto que já está na tua cabeça, isso se você tiver aí pelo menos 1 ano de cristão, você não só ouviu pregações sobre esse texto, mas até mesmo cantou sobre ele. Lucas 5. A pesca maravilhosa é um milagre que faz a divisão da história de Pedro. Porque antes daquele milagre, Jesus e Pedro, entre aspas, não tinham ainda se encontrado. Salvo na casa da sogra do próprio Pedro, que Jesus vai curar. O que é que a gente entende desse encontro? Várias coisas, só que infelizmente muita gente só quer entender uma: o milagre. O interessante de Lucas 5 é que, de fato, concordo contigo, tem milagre. Mas não pode ser só isso. Não é possível que tem só isso para a gente aprender ali. Nossa visão limitada, eu estava falando isso à tarde hoje no congresso, a nossa visão limitada em cima de textos, histórias e livros, pelo modo como a gente foi ensinado, às vezes nos impede de tirar tudo que um livro pode nos dar de edificação. E a história de Pedro é totalmente edificante para qualquer um, porque qualquer um aqui, inclusive eu, se confunde com Pedro. A inconstância de Pedro não é demoníaca, a inconstância de Pedro é humana. Homens que têm altos e baixos, homens que são gangorras, homens que uma hora estão bem e outra hora estão mal, homens que podem falar bem, mas uma hora podem acabar não controlando a língua e acabar falando mal. E quando eu falo homem, eu falo mulher, no geral. Pessoas que têm limites e às vezes extrapolam esses limites. Quem está conseguindo compreender o que eu estou falando aqui? Então Pedro ele vai ensinar para a gente, mostrar para a gente que é ser humano. Na mais sincera apresentação literária da Bíblia Sagrada, o homem, Pedro, eu, você, nele. O seu caráter, o seu posicionamento, a sua inconstância é a gente. Ou seja, às vezes permitimos que a nossa língua alcance
lugares que a nossa postura e o nosso posicionamento ainda não estão preparados para alcançar. Pedro era esse homem. Se preciso for, irei com você até a morte. Tu sabe bem que não foi isso que aconteceu. Mas a gente já vai chegar lá. Perceba que Pedro, em Lucas 5, é o homem que é vítima de um milagre. No sentido positivo, Jesus entra no barco dele numa manhã que vinha depois de uma noite de uma pesca frustrada. Eu quero que você entenda algo. Pedro não era amador na arte da pesca. Pedro conhecia o mar da Galileia como a palma das suas mãos. Como é que você me explica ele pescando a noite toda, no mínimo 10 horas, e não atrair nenhum peixe para sua rede? Pelo amor de Deus. Não há sentido, é verdade. E aí Jesus aparece para intervir. Porque na verdade ele era o mais capacitado pastor no lugar em que ele mais entendia das coisas, na profissão que ele mais sabia e que ele praticava há no mínimo 20 anos. Quando Deus não quiser, não adianta você ter tudo ao seu favor. Não vai dar certo. Porque Deus determinou que Ele vai intervir para de uma vez por todas te tirar do lugar que Ele não quer que você esteja. E eu posso falar, deixa eu ser sincero com você. O lugar que Deus não quer que você esteja, nem sempre é o lugar que você é um abestado. Às vezes é o lugar onde você é o expert. É o melhor de todos. Lá todo mundo te aplaude. Lá todo mundo te dá tapinha nas costas. Lá você é influente. Eu posso estar falando de qualquer meio que você convive. E aí você confunde aplauso dos outros com a aprovação de Deus. Tapinha nas costas com o sim de Deus. As pessoas estão dizendo, vai, continua. Só que Deus disse lá atrás, eu nunca quis que você começasse. Só que tem uma notícia boa, Jesus voltou, entrou no barco, porque ele ainda investia e acreditava no Pedro, que por todos era desacreditado. Quem é esse? Jesus. Quem é que levou Jesus para o barco de Pedro? Seu irmão. Repita comigo, irmão. Ou seja, o grau de parentesco, o grau de proximidade de um irmão, entende-se que é mais profundo do que de um amigo. Exato. Então quem é que leva Jesus para o barco de Pedro? Seu irmão. Porque entenda bem o que eu vou falar para você. A ponte para que Jesus chegasse até Pedro foi o irmão. Agora ele sabia que Pedro, ignorante do jeito que era, poderia causar problemas. Porém, mesmo assim, ele quis ser ponte de algo bom para a vida dele, porque é isso que irmão faz. Irmão, deixa eu te falar uma coisa sincera. Se você escolher investir em uma pessoa que seja cabeça dura, que seja difícil, que seja complicada, é só pensar que ela é uma versão sua do passado. Ou uma versão até melhorada, porque de repente a gente era até pior. Aí, irmão, você vai orar fácil. Deus, toca naquela alma. Deus, divide a história da vida daquela pessoa. Intervém de uma vez por todas, porque eu sei que não há coração duro o suficiente que resista ao toque das suas mãos. Quando Deus tocar, fica tranquilo. Não existe cabeça dura, coração duro suficiente para resistir ao toque do dedo gracioso de Deus. Será um antes dele e será um depois dele. Acredite nisso. Só que para isso, levando Jesus para dentro do barco, eu coloquei ele aqui. Você fez isso, né? Mesmo sabendo que eu não ia gostar, porque você sabe que aqui é só eu, João, Tiago, André, Bartolomeu. A gente fez uma sociedade, não é bagunça. Esse homem pesca? Não. É pescador? Não. Já pegou na rede? Não. Então por que você trouxe ele para cá? Porque ele tem uma palavra. A palavra que ele tem para você não vai fazer você ter um bom dia de trabalho. A palavra que ele tem para você vai fazer você mudar de vida. A mudança que Deus quer para você, vou ser sincero, não é colocar mais dígitos na sua conta bancária. Ele pode fazer isso. A vontade de Deus hoje é tocar você de tal forma que você tenha entrado um aqui e saia outro depois desse culto, desse congresso. Assim como Jesus dividiu a história em antes e depois dele, ele dividirá a sua também. Quando ele entrar, as pessoas já não mais reconhecerão você. Porque tal como Paulo, você vai dizer, antes eu pecava, antes eu falhava, antes eu errava, antes eu me esbaldava, porém agora já não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. E Pedro ia passar por essa mudança agora.
ia começar agora, através de um milagre. E aí? O que você quer falar para mim? Tá vendo que eu não estou num dia péssimo? Tô. Desancora o barco e volta para a água. E quando chegar lá, lança a rede do lado da direita. Vamos quebrar um preconceito, um paradigma? Vamos quebrar o misticismo. Você acha mesmo, e isso é uma ideia infantil, você acha mesmo que Jesus pegou todos os peixes do mar da Galileia, que tem uma dimensão imensa, e colocou no mesmo lugar? Aí Pedro foi lá e pescou eles. Irmão, o segredo não estava onde Pedro jogaria a rede. O segredo estava na obediência. Se Jesus pedisse para ele jogar para cima e pegar peixe, ele pescava, poxa. Entendeu, né? Porque o segredo não está no lugar. O segredo está em obedecer. Nunca existiu o tal lugar da bênção. Existiu o cumprimento de princípio. Quando se cumpre o princípio e se obedece, eu me torno o lugar das bênçãos. E as bênçãos de Deus vêm ao meu encontro. Porque senão você vai ficar tal como um cachorro que segue a própria cauda. Você vai sempre tentar perseguir aquilo que Deus quer colocar na palma das suas mãos. Já foi dado. Já foi entregue. O que eu faço? Obedece. Mas não tem sentido. Pois é, com Deus é assim. O mar inteiro está vazio. Por que você acha que aqui vai ter peixe? Não é que eu acho que ter peixe. Eu estou testando sua fidelidade. Se você for fiel, eu faço aparecer. Abraão não ia... Deus já sabia que Abraão não mataria Isaac. Mas quis saber até onde ele ia. Se Deus resolver provar a tua fidelidade, faça um favor. Não cesse. Não pare. Não volte. Não regrida, mas prossiga, obedecendo, cumprindo a palavra, sendo fiel, e você será muito recompensado por isso. Tá bom, né? Vou fazer o quê? Não tem mais nada para fazer, não tem nenhuma opção para tomar, é a última decisão. A minha última escolha se chama Jesus. Quando ele puxa, você já sabe o que acontece, e a gente não precisa mais se ater a esse texto, porque a gente não leu ele, a gente leu João 21. Lucas 5 ensina uma coisa para mim. Quando Pedro recebe o milagre de Jesus, o que Jesus fala para ele? Sai daí e larga o barco cheio de peixe. Porque você sabe bem, você conhece o texto. O que eu tenho para você não está no mar. O que eu tenho para você está na terra. Não te farei pescador de peixes, te farei pescador de homens. Sabe o que é mais difícil? Porque vamos combinar, se o barco tivesse quebrado, se a pesca não tivesse realmente dado em nada, se os amigos de Pedro tivessem o abandonado, seria fácil sair do barco. Nada está favorecendo. Agora, sair de um contexto onde tudo está favorecendo é difícil. Mas eu quero te acalentar com uma palavra só. Do que adianta ter fama, do que adianta ter dinheiro, do que adianta ter status, do que adianta ter prosperidade num lugar que Deus nunca quis que você estivesse. Pedro, você pescou uma pesca maravilhosa, mas no lugar errado. O conteúdo dela não é o certo. Por quê? Porque o lugar dela é na terra e o conteúdo dela são homens. E a rede é a palavra que eu vou te dar em 3 anos. Só andar comigo e nós vamos mudar o mundo. Quem está comigo diz amém. Então, Pedro passa por esse dia que é um divisor de águas na vida dele. Todo mundo tem dias assim. Passa-se o tempo, né? 2 anos e meio. Aí eu te pergunto, 2 anos e meio dá para mudar alguém? Claro que dá, porque se você não acredita que dá, você não combina com o título de crente. Você tem que crer na mudança. Por que é tão difícil na sociedade presente acreditar na mudança do próximo? Sendo que nós mesmos já fomos vítimas dessa mudança, porque senão a gente não estava valendo nada até hoje. Concorda comigo ou não? Depositar confiança nos outros é lembrar do que Cristo fez com você. Por que é lembrar do que Cristo fez comigo? Porque se Ele não acreditasse em você, esquece. Então acredite nos outros. A tal ponto de você olhar para alguém viciado hoje e pelos olhos da fé falar, amanhã estará pastoreando uma igreja. Você olhar para quem hoje está caído pela sua, se prostituindo, olhar para ele com os olhos da fé a tal ponto de falar, amanhã será um pregador do evangelho.
olhar para a prostituta hoje, mas com os olhos da fé, chegar ao ponto de dizer, amanhã será uma missionária e alcançará nações. Por quê? Porque o crente não se baseia no que hoje ele vê e no que hoje ele toca. Ele se baseia na expectativa do futuro, que se chama fé. Aquilo que você lançar sobre o futuro se materializará na sua e na vida do seu próximo. Falta de crença. Por que é falta de crença? Porque tem falta de tolerância. Se alguém errar contigo 1, 2 vezes, você já descarta. Não pode. Gente, não é igual copo descartável, irmão. Eu posso falar o que vai doer em você? E se Deus não tivesse dado para você 1000 chances de ser alguém melhor? Inclusive no dia de hoje. Então dê para alguém. Faça esse favor. Tanta gente boa passou pela tua vida. Hoje você vira e fica nessa, meu Deus, eu deixei tanta gente boa passar, se eu pudesse voltar, se eu pudesse isso, se eu pudesse aquilo. Então valoriza quem está contigo hoje. A volatilidade das relações hoje constrange, no sentido negativo. A gente sabe atrair pessoas, mas não sabe mantê-las. Porque quando a gente vai descobrindo os defeitos, opa, já não parece mais tão legal. Já não parece mais interessante. Só que se você tem uma aliança com alguém, eu estou falando em todos os sentidos, até mesmo amizade, lembre-se que ela não é feita de papel. Ela não vai se romper. Tu me dá um exemplo na Bíblia. Eu dei hoje à tarde lá no congresso, dou aqui também. O exemplo mais nítido de aliança firmada na Bíblia, você vai ficar embasbacado, é a mulher de Jó. A mulher de Jó é lembrada por uma frase, né? Porque na Bíblia todo mundo é especialista em lembrar dos outros por causa de uma frase, por causa de um momento. É igual o ladrão do lado da cruz, ele está roubando até hoje? Então por que a gente chama ele de ladrão ainda? Não sei. A mulher de Jó é marcada, Tomé. Marcado pelo quê? Pela descrença. Deve estar lá no reino agora hoje, porque ele até evangelizou. Na Europa, na Ásia. Mudou de vida, mudou de comportamento. Mas a gente insiste em pegar um momento. E qual que foi o momento da mulher de Jó? Amaldiçoa teu Deus e se mata. Só que a mesma mulher de Jó que falou essa besteira, acredite, no último capítulo estava com ele ainda. Por quê? Porque ela não foi besta o suficiente, me desculpa o modo de falar, para escapar por causa de um momento, e ele também não foi besta o suficiente para mandar ela para a rua, por causa da besteira que ela falou. Como é que se chama isso, Otto? Relacionamento. Com paciência. Tudo que vai sair da boquinha da pessoa que você ama, que você gosta, ou do seu amigo, ou do seu irmão em Cristo, ou do seu líder, ou do seu liderado, vai ser de acordo com o que você espera? Não. Vai te falar coisas às vezes que vai entrar, que vai doer demais. Mas quem é maduro, já tirou a chupeta da boca, babador do peito, rodinha da bicicleta, não fica igual criança de prezinho, brigando, ficando bicudo. Não existe mais isso. Ele amadurece, ele cresce, ele progride. E adivinha, ele leva os outros para cima junto. Acaba-se a infantilidade, acaba-se a meninice, acaba-se tudo. E Deus tem espaço suficiente para agir na comunidade. Mesmo com as suas imperfeições, estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém. E pode ter certeza, um dia chegaremos lá. Porque estamos unidos e juntos no propósito que Deus nos conceder. Para com esse complexo de querer que todos à sua volta sejam uma cópia de você. Existe diversidade na igreja, assim como existe em qualquer comunidade. E Pedro, o que é que ele ensina para a gente dentro dessa ideia? Pedro, penso eu, não era uma pessoa fácil de lidar e nem de estar perto. O ponto positivo que Pedro tinha era caráter de autoridade e liderança. E essa ideia de caráter de liderança exerce influência. Aonde ele vai, os outros vão. O que ele fala, os outros copiam. Se ele se posiciona, os outros se posicionam atrás dele, na mesma direção. Fato. Influência. E agora, dentro da ideia de um Pedro que passou 2 anos e meio com Jesus, que podia ter mudado, mas não mudou, a gente chega a uma sexta-feira à noite, que você lembra muito bem o que aconteceu. Não porque você estava lá, mas porque você lê Bíblia. Trair de Judas, negar de Pedro, última ceia.
o canto do galo, tudo isso, a oração no Getsemane, acontece numa noite, sexta-feira à noite. Essa sexta-feira é marcada por trevas, porque Jesus haveria de ser pego, julgado, crucificado. Aonde é que estava Pedro? Com João, a dupla dinâmica da Bíblia Sagrada, o discípulo mais velho e o discípulo mais novo. E aonde eles estavam, Otto? No primeiro momento no Getsemane. Aí quando Jesus vai ser pego, para que se cumprisse a profecia, o pastor foi ferido e as ovelhas se dissiparam. Pedro e João montaram duplinha e foram lá para o palácio, aonde Jesus seria julgado. Perdão, palácio não, templo. Quantos estão comigo dizem amém? Amém. Nesse templo, a Bíblia vai dizer que João era parente de alguém que trabalhava lá. Se ele não fosse, não poderia entrar. Sendo parente de alguém que trabalhava lá, ele conseguiu entrar. Adivinha quem ele levou? Pedro. João, o discípulo mais tímido e mais contido. Pedro, o discípulo que mais falava. Tinha tudo para dar certo, a não ser o fato de que daria errado. Eles entram e a noite era extremamente gelada. Quando eles entram no pátio interno do templo, havia uma grande fogueira. Preste atenção nesses símbolos, nesses objetos. Eu vou falar deles no final. Ao redor dessa fogueira as pessoas se aqueciam. Para onde é que você acha que João e Pedro foram? Para o mesmo lugar, para se aquecer, para não morrerem de frio, porque era extremamente gelada aquela noite. Alguém chega, cutuca as costas de Pedro, e quando ele olha para trás, ele vai ouvir aquela pergunta clássica: não era você que andava com ele? Alguém pergunta alguma coisa para João? Alguém cita o nome de João? Alguém fala com João? Não. Porque quando o calo aperta, a gente só lembra de quem muito aparece. Não tem jeito. Só que Pedro não tinha tutano para segurar, para resistir, por mais que ele muito quisesse aparecer. Ele não era cheio, ele era inflado. E tem diferença. Porque para estourar, independente do tamanho e da magnitude do balão, basta apenas uma agulha. Ele tem tamanho, ele tem formosura, ele tem magnitude, mas não tem resistência. Pedro era isso. Entendeu o que eu falei aqui ou não? Não sou eu, você deve estar me confundindo. Isso se repete por quantas vezes? E na terceira, o que acontece? O galo canta. Repita comigo: choque de realidade. Lembra aquele momento da sua vida que você cometeu um erro, sabendo que estava errando, e quando você terminou de errar, adivinha? Você percebeu que errou. Foi exatamente isso que passou pela cabeça de Pedro. Não existe momento tão crucial para a vida de um cristão como esse, a não ser o apelo, a não ser a confissão. Porque quando um cristão erra, ou ele vai entender-se como bastardo, ou ele vai entender-se como filho. O mais lindo da Bíblia Sagrada é que João, que estava do lado de Pedro naquele momento, pastor, mais tarde vai escrever: filhinhos, como sempre, não pequeis, mas se porventura pecarem, tal como o meu amigo Pedro naquela noite triste, lembrem-se. De quê? De que há um Deus no céu, advogado, que vos perdoará. O problema é que quando a gente peca, a gente usa tudo, menos o nosso órgão mais poderoso, a mente. A gente usa a língua para contar para quem não deve. A gente usa a boca para abrir ela demais e falar para quem não está a fim de ajudar a gente. Mas aí a nossa consciência, autocondenação. Só que quando a autocondenação sai, ela abre espaço para um pensamento apontado para a graça de Deus. Quando eu lembro da graça de Deus, pode ficar tranquilo, não existe pecado, não existe morte, não existe juízo e não existe condenação. Por quê? A própria palavra vai garantir: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, numa simples frase de 2 palavras: há perdão, ponto. Então, se há perdão, é a ideia de disponibilidade. Tem. Só que a minha autocondenação me afasta da necessidade de me confessar. A maioria das pessoas que não vão para a igreja, porque vamos ser sinceros, irmão, o Brasil está mais do que evangelizado. Pelo amor de Deus, vamos acordar para a vida. A América Latina está mais do que evangelizada. Então por que as pessoas não vêm? Porque elas não aceitam a responsabilidade da confissão. Vamos entender, vamos jogar simples. Porque senão a gente só fica caçando números, mas não se preocupa em manter a resistência de quem a gente já ganhou. Aí Jesus vai dizer para Deus, para o Pai: Deus,
Estou indo, estou chegando. De todos que o Senhor me deu, 12, exceto que estava destinado à perdição, nenhum deles eu lancei fora e nenhum deles se perdeu. Agora te faço uma oração, eu vou subir e eles vão ficar. Vou pedir encarecidamente, não peço que os tire do mundo, mas peço que os livre de todo mal, para que caminhem na minha graça e sejam alcançados por ela todos os dias de suas vidas. Eu irei para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o Consolador e Ele estará com vocês até a consumação dos séculos. A igreja está sofrendo, mas não está sozinha. A igreja está sofrendo, mas não está solitária. Deus continuará com ela até chegar o dia de buscá-la. Então, a confissão não é um ato de emoção. A confissão é responsabilidade. E o mundo de hoje em dia cada vez mais se afasta das responsabilidades. Um mundo que se afasta, estou falando de mundo, um mundo que se afasta das responsabilidades conjugais, matrimoniais, educacionais, morais, se afasta automaticamente da necessidade de arrependimento. O mundo, pessoas perdidas por escolha própria, estão fazendo isso por escolha própria, e estão se afastando por escolha própria, ignorando o erro, continuam no erro, mas elas querem estar longe da consciência de que estão errando. Está entendendo o que eu estou falando? Que bom, porque olha, isso aqui não é todo mundo que entende de primeira. Elas estão errando, sim. Continuam errando, sim. Provavelmente amanhã vão errar de novo, sim. Mas por que não param? Porque se afastaram da consciência de saberem que estão errando. Elas não querem ser lembradas de que estão pecando. Entendeu? Elas não querem ser lembradas de que estão indo no caminho da perdição. Mas cedo ou tarde, vão ter que se lembrar. E se não for pela nossa voz, será pela voz do próprio Deus. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, dentro dessa ideia de Pedro estando ali, ele vai se amedrontar. Mais 15 minutos, no máximo 15 minutos. Ele vai se amedrontar. Não. Agora não tem mais chance para mim. O galo cantou. Aconteceu o que Jesus falou. Eu não posso fazer mais nada. O que é que Pedro vai decidir fazer? Adivinha? Voltar a fazer a única coisa que ele sabia fazer na vida. Se você não decidir, isso aqui não é para te amedrontar não, mas é para te encorajar. Se você não decidir fazer aquilo que Deus tem para você a partir de hoje, automaticamente você vai voltar a fazer o que você fazia até chegar aqui. Por mais que seja medíocre. Mas eu não me vejo mais fazendo isso. Se você não fizer a vontade de Deus, você faz a sua. Se você não cumprir aquilo que Deus está ordenando, você cumpre suas próprias vontades. Não existe meio termo. E aí Pedro vai voltar a pescar. Só que chegou domingo. O que acontece no domingo? O Jesus que tinha morrido. Para quem entende de Bíblia, da cronologia, Jesus vai aparecer quantas vezes aproximadamente depois que ele ressuscita? 5. Maria, discípulos sem Tomé, discípulos com Tomé, para Paulo no caminho a Damasco, e adivinha, para Pedro. Acredita mesmo em mim, hein? Investe mesmo em mim. Insiste. Insistência. Vai ter que levar alguma coisa, vai. Porque se eu te ganho hoje, em Atos 2, tu ganha 3.000. Em Atos 3 já são 5.000. E logo o mundo saberá que através de uma vida ganhada num dia de pescaria, milhões de pessoas se renderam ao nome de Jesus. Você não precisa ganhar multidões, mas talvez você ganhará uma pessoa que se tornará um missionário mais influente que essa cidade já viu. A vocação de Pedro era essa, porque ele saiu de um extremo para o outro. Para quem entende de lógica de reino, e não vai se ferir com o que eu vou falar aqui. A minha capacidade de chegar nas almas, nas vidas,
Isso aqui é pra gente madura, gente que entende. E nas pessoas, ela não é nada comparada à capacidade de alguém que foi tirada da boca de fumo, das drogas e do prostíbulo. E daí? Que pregue. É a mesma mensagem. Chegaram em Paulo, tiveram a audácia de falar, enquanto tu está preso, estão falando de Jesus como se fosse você. Se não estão contra nós, estão a favor de nós, então deixa que pregue. A mesma coisa falaram para Jesus. Jesus em teu nome, Jesus em teu nome. Tem que ser em meu nome mesmo, deixa que preguem, que expulsem demônios, que o reino avance. Se não for nós presos, serão eles. Eu me alegro por uma coisa, disse Paulo: seja na minha liberdade ou na minha prisão, o reino está sendo anunciado e a igreja está ocupando o seu espaço. Não há por que ser orgulhoso quanto a isso. Aí alguém de repente vai lá, pastor, e ganha uma pessoa dessa, que vivia na totalidade, na integralidade do pecado. Você não tem ideia de como essa pessoa vai alcançar facilmente aqueles que estão na mesma situação. Eis aí o trabalho que você realizou. Foi ponte, para que através disso, assim como o irmão de Pedro, Jesus entrasse no barco, e através dessa mudança realizada, milhões de pessoas no futuro agradecerão. Ganhastes o homem que me ganhou para Jesus. Ganhastes o homem que me trouxe até a salvação. Ganhastes o homem que me apresentou a probabilidade da mudança que eu já não acreditava ser possível. O que os amigos de Pedro, que são os discípulos, vão falar? Já que você vai pescar, vai, porque tu vai sozinho. Não. Já que você vai pescar, e o barco tem espaço para mais 4, a gente vai com você. A ilusão nossa hoje é essa. Se está todo mundo indo com a gente, é porque a gente está fazendo a vontade de Deus. Os momentos mais definitivos dos homens e das mulheres de Deus da Bíblia Sagrada foram passados quando eles estavam sozinhos. Solitude nem sempre é sinônimo de depressão. Solitude às vezes é sinônimo de que Deus está te preservando para cumprimento de algo que as outras pessoas não estão preparadas. Não é para elas, é para você. Por isso Deus te separou. Ele está te preservando, Ele está te guardando, e Ele está alimentando o propósito que um dia Ele já colocou dentro do seu coração. Por isso, deixa no bastidor, porque quando chegar a hora, as pessoas terão que reconhecer que aquilo que Deus separou só podia ser para você, combinava com você, tinha a sua cara, era do seu jeito, e só você poderia dar prosseguimento com isso. Tinha o seu endereço. Tinha o seu endereço. Quantos estão comigo dizem amém? Amém. Aí Pedro, no mar, de novo, no barco, de novo, pescando, de novo. É a vida da gente. A repetição, o loop infinito daquilo que a gente nunca deveria ter feito. A gente volta a fazer uma eterna sessão da tarde. Toda semana repete o mesmo filme, só muda os personagens, porque a história é a mesma. E nesse loop infinito, Pedro estava nele. Repita comigo agora, insight. Para quem entende o básico de psicologia, e eu não entendo muito, o insight nada mais é do que um déjà vu ou uma ideia ativada com base naquilo que você vivenciou. Exemplo clássico. Se você espirrar um perfume no seu pescoço hoje, que você usava 5 anos atrás, vai vir tanta memória na sua cabeça que você não tem ideia. Nossa, ó, que coisa é essa do além? Não que coisa do além, é uma coisa humana, é uma coisa psicológica, uma coisa mental. Lembra o Facebook, o morto Facebook, que só serve para poder lembrar a gente das coisas de 3 anos atrás? Se você bater os olhos numa foto de 15 anos atrás, 15 anos não, de 15 anos, que você foi há 5 anos atrás, você vai lembrar de tanta coisa. Se você apertar play num louvor, que há 6 anos atrás você cantou num congresso nessa igreja, você vai lembrar de tanta coisa. Uma simples coisa, um simples objeto, mas vai te lembrar de muito, de um ano, de uma vida, uma nostalgia. E aí esses insights acontecem com quem? Adivinha? Pedro. Quantos? Vários, vamos contar. Pedro volta para o barco para pescar. Ainda não é o primeiro, porque essa atitude ele tomou porque quis. Aí Deus vai resolver colocar ele num cenário repetido. Repete o cenário para que a conclusão seja diferente no final. É o que Deus faz com a gente.
Aí, de repente não, em 8, 10 horas pescando, a noite toda, o que acontece de novo? Nenhum peixe entra na rede dele. Pelo amor de Deus, coincidência demais. Pedro vai dizer, eu já vi isso em algum lugar, mas vamos continuar. Aí o irmão de Pedro vai dizer, tem alguém na praia? Ah, é normal ter alguém na praia. Pois é, mas está falando com a gente. E o que ele está falando? Ele está perguntando se a gente tem algo para dar para comer. Segundo, eu já ouvi isso em algum lugar. Ah, é? Quando? Em João capítulo 6, quando a gente estava do lado de Jesus, a gente estava doido para despedir a multidão vazia. Ele olhou na pupila dos nossos olhos e teve a coragem de perguntar, vocês não têm nada para dar para eles comerem? Mesmo tendo tudo, mesmo podendo transformar pedra em pão, ele olhou para a gente e acreditou na gente, que a gente poderia alimentar uma multidão. Mas vamos lá. Não, temos não. Por quê? Porque não pescamos a noite toda. Então faz o seguinte, lança para o lado da direita. Isso não me é estranho. Eu já ouvi isso em algum lugar. Ele não parece ser pescador, mas como a gente pescou a noite toda e não conseguiu nada, vamos pela palavra dele. Vamos confiar nele. Joga essa rede. Quando a rede é puxada, 153 grandes peixes balançando nela e chacoalhando ela. Eu já vi isso em algum lugar. No dia em que Jesus entrou no meu barco, ele transformou uma noite de frustração numa manhã de alegria. Quando todo mundo percebe, Pedro é Jesus, Pedro nem no barco estava mais. O texto vai dizer que Pedro já tinha pulado e estava nadando rumo à praia. Porque quem percebe o quanto tempo ficou fora do lugar que devia estar, não espera nem mais um segundo para voltar para os braços do Pai. O mais interessante do texto, o mais doido do texto, é que a Bíblia vai dizer em João 21, que Pedro não estava com nenhuma peça de roupa no corpo. Ele vai se agachar, porque a água estava gelada. Se ele pula daquele jeito, ele ia morrer. Ele pega a túnica e se cobre com ela. Lembra das pontes que eu falei que a Bíblia tem? Então vamos fazer outra legal? Paulo vai dizer para a igreja, aos Colossenses, de tudo que vocês podem tomar para si, revistam-se do amor, porque ele é o elo perfeito. Esse mesmo amor, simbologicamente, era a túnica que Pedro pegava. Por quê? Porque simbologicamente, com pecado, com falha, com erro, ele não podia chegar até Jesus. Porém, ele lembrou que o próprio Jesus morreu por ele, pegando aquela túnica que simbolizava o sangue de Jesus, assim como nós fizemos no dia em que o aceitamos, nos cobrimos com o sangue dele, para que o gelado poder das trevas não nos matasse. E até por isso, tivemos a possibilidade de chegar à praia e encontrar com o Jesus que estava nos esperando. E acaba por aí? Não. Jesus estava em volta de uma fogueira. Eu já vi isso em algum lugar. Na noite em que eu cometi a pior burrice da minha vida, havia uma grande fogueira acesa. Mas como assim, Otto? Jesus estava fazendo Pedro lembrar do erro dele para jogar na cara dele? Não, Jesus não é menino. Jesus estava fazendo ele lembrar do erro dele para ele perceber que ele já não se baseava mais no erro que ele tinha cometido. Pedro, vem cá que eu quero te dar uma chance que Judas não quis ter. Meu Deus. Pedro, vem cá que eu quero te perdoar, vem. E como é que começa essa conversa? Não tem oi, não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite, não tem tudo bem. Essa conversa vai começar na lata com uma pergunta que ninguém aqui é corajoso o suficiente para fazer no começo de uma conversa. Tu me amas? Experimenta começar uma conversa com alguém assim na rua ou na internet. Vão te chamar de louco, de atirado, de tudo. Só que tem um porém. Jesus já tinha tempo com Pedro. Chega de enrolação. Hoje a gente acaba essa história. Hoje eu te coloco na parede, Pedro. Se tu me ama, tu fica comigo. Se tu não me ama, pode voltar a pescar seus peixinhos. Você escolhe ou a mediocridade de uma vida de pescador, ou a glória de uma vida sendo apóstolo meu, mesmo morrendo, mas tendo um encontro comigo em um lugar reservado na minha glória. Às vezes o que falta pra gente é colocar as pessoas que estão à nossa volta na parede, porque virou moda enrolar. Virou tendência enrolar, virou trend. É enrolação pra todo lado, se enrola aqui, se enrola ali. Aonde a gente tá? Não sei, então não sabe onde quer chegar. Você tem que saber onde é que você tá e aonde você quer. Você tem que saber onde é que você tá, onde você quer chegar, o caminho que você quer trilhar. E no mínimo, as pessoas que andam contigo também. É bom ser objetivo, mas do que adianta ser objetivo e andar com gente à toa? Não combina muito, dá curto-circuito.
Então Jesus vai colocar Pedro na parede e vai falar: se tu me ama, você fala agora. Porque para aquele barco tu não volta mais. Sabe por que Jesus não pisa mais no barco de Pedro, igual ele pisou em Lucas 5? Porque Jesus jamais vai se revelar para mim no lugar que ele já avisou que não é para eu estar. Não espere profeta, revelação ou mensagem se você está no lugar indevido. Deus já te avisou. Aí não falo contigo, aí não tenho compromisso contigo, aí não tenho ligação contigo. Você já sabe onde você tem que estar. Se arrependa, toma vergonha e volta de uma vez, porque eu estou te esperando aqui. Não é aí, é aqui, tu já sabe. Sim, tu sabes que eu... Ah, é, né? Sei. Então cuida de gente. Por quê? Porque agora você está me vendo. Toca aqui, está me sentindo. Mas já subirei para o meu Pai. E quando eu subir, tu não vai me ver mais. Tu não vai me sentir fisicamente mais. E aí, quando esse dia chegar, faz um favor. Como conseguirá dizer que me ama, não me vendo, se quem você vê e você toca, tu não consegue amar? Apacenta os meus cordeirinhos. E aí você vai estar me amando de verdade. Para terminar, se coloca de pé glorificando o nome de Jesus. Vai. Jesus vai olhar para Pedro e vai falar o seguinte, para terminar, porque Pedro estava sendo totalmente contrito naquele momento. Pedro, um dia você foi moço, e quando você era moço, você escolhia a peça de roupa que você queria, e você ia para o lugar que você queria. Mas vai chegar um dia que você vai ser velho. E não é velho com 40, 50, como muitas pessoas acham que a vida já acabou nessa idade. Pelo amor de Deus, é velho com força, 85, 90. Quando você chegar lá, você não vai conseguir se vestir com facilidade. Alguém vai ter que te ajudar. E te digo mais, vão te levar para o lugar que você não quer ir. Alguém sabe do que Jesus estava falando naquele momento? Da morte que haveria de ter o apóstolo Pedro. Entre Lucas 5 e João 21 se passam 2 anos e meio. E entre João 21 e a morte de Pedro se passam aproximadamente 40 anos. Quando Jesus chama Pedro, Pedro já tinha uma aproximada idade de 40. Ele já era velho. Então 40 anos depois, meu Deus, Pedro estava só o pó, só o bagaço, estava acabado. Aí nesse mesmo ano, Nero resolve fazer o quê? Colocar fogo em Roma. E quem é que ele vai culpar? A igreja. O bode expiatório. Quem era o principal representante da igreja em 70 depois de Cristo? O apóstolo Pedro. Manda chamar ele. E assim como na noite daquela sexta-feira, o sexto insight, alguém vai cutucar nas costas dele e vai falar: não era você que andava com ele? Só que agora Pedro já não era mais o menino daquela sexta noite. Ele tinha amadurecido. O Pedro que disse, nunca vi ele na vida, agora vai dizer, 40 anos depois, sim, era eu que andava com ele. Pode me levar, porque ele disse que isso ia acontecer. Se é pra glória dele, me prende, me mata, faz o que você quiser, mas que o nome dele vai ser glorificado. Isso eu tenho certeza que vai. Me leva. Me leva. E foi levado. Pedro sabia que ia... Não tinha jeito. Pedro vai ser levado para Roma, vai ser colocado na cela. E no dia da sua morte, alguém vai chegar na porta da cela, sem bater, vai abrir, vai pegar Pedro, vai cobrir a sua face e vai guiá-lo pelo corredor da morte, o mesmo onde Paulo ia passar. Frio, escuro, de trevas e úmido, mal cheiroso. Quando eles saem da prisão, um ambiente de trevas para um ambiente de luz. Não havia sol, agora há. Não havia luz, agora há. Só Pedro e o carrasco. Só o carrasco e Pedro. Eu imagino, conjectura, a Bíblia me dá base, e a história também. Quando o carrasco tira a fenda de Pedro, mesmo o próprio carrasco estando com a cabeça tampada, eu imagino, assim como você, quando sai de um lugar escuro para um lugar claro, 1 minutinho, 2 minutinhos, para a sua visão se acostumar. Quando a visão de Pedro se acostuma, surge uma figura no horizonte, um objeto. Ele não vê mais nada, só ele. Um objeto de madeira transversal, uma madeira vertical e uma madeira horizontal. Era uma cruz e ela estava vazia. Aquela cruz era para Pedro. Eu imagino que Pedro agora
vai ser tomado por um pranto, vai começar a chorar. Aí o carrasco, pastor, que já estava acostumado com isso, imagino eu, vai olhar para ele e vai falar: por que você não pensou antes de fazer isso? Eu estou aqui para cumprir ordem. Hoje você vai ter que morrer. Quem vai ter que te matar sou eu. Desculpa quebrar a tua ideia, mas é o seguinte: você acertou no fato, mas errou no motivo. Eu realmente estou chorando. Mas quem foi que te falou que é de medo ou de arrependimento? Sabe por que eu estou chorando? Porque quando você tirou a fenda que estava nos meus olhos e me fez ver a luz, você me lembrou do que Cristo fez com a minha vida. Eu andava em trevas e Ele me fez andar na sua maravilhosa luz. Eu estava preso e Ele me libertou. Eu estava cego e Ele me deu visão. Eu não valia nada e Ele colocou um valor em mim. E não para por aí. Quantos insights a gente já tem? 7. Tem mais? Tem. Além de você me lembrar o que Cristo fez com a minha vida, agora que vejo essa cruz, eu lembro o que Cristo fez até pela tua, e você não sabe. Para vocês aquele objeto é humilhação. Para vocês aquele objeto é morte. Mas para mim é a lembrança de que fui presenteado com algo que nunca, jamais eu merecia receber. Então quer saber? Vamos acabar com isso logo. Me mata de uma vez, porque quanto mais rápido você me matar, invertendo essa cruz para que eu não morra igual meu Salvador, mais rápido eu vou me reencontrar com Ele. E quando eu reencontrar com Ele, Ele não precisa nem perguntar 3 vezes não. Ele pode passar a eternidade perguntando se eu amo Ele, porque eu o amei tanto que entreguei o meu bem mais precioso, a minha vida, para estar ao seu lado por toda a eternidade. Responsáveis, e a chama não vai apagar, e nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Quantos ainda acreditam no poder de um apelo? Quantos ainda acreditam no poder da confissão em público? Se tem alguém aqui no nosso meio que não por emoção, porque emoção hoje você sente, amanhã você não sente mais, mas porque foi tocada, quer ter um reencontro com Jesus, esse espaço está destinado a você, e essa noite foi marcada para mudança na sua vida. Se você, eu vou ser direto, se você quer de uma vez por todas botar um ponto final, um basta, na mediocridade de uma vida repetitiva, você vai vir aqui à frente e vai confessar para todo mundo que quem realmente pode salvar a tua alma não é o dinheiro, não são os prazeres, não é a fama, mas é Cristo Jesus através do seu sangue. Presta atenção, eu não vou me alongar muito, mas eu vou fazer uma pergunta aqui que é de conscientização. Quantos aqui já são salvos pelo sangue de Jesus Cristo? Levante uma de suas mãos e mantenha sua mão levantada. Se você não pode levantar sua mão, pode abaixar. Se você não pode levantar sua mão, você não vai ficar limitado por aquele relógio até o término desse culto, para que assim como em Atos a igreja testificava as conversões, você vem aqui. Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer virar a chave da sua vida e te guiar por um novo caminho. Aplauda o nome de Jesus Cristo. Pastor, vem cá. Todos outros amores queimou. Pode vir, pode vir. Pode vir.